Rui Malek Takeguma, hoje é 25 de maio de 2020. Acabamos de passar pela quinta lua nova desse ano Rato Metal e daqui a pouco começa a lua crescente. Hoje acordei e vi um texto no Facebook e resolvi fazer essa experiência de gravar em áudio, como se fosse um podcast, para compartilhar no YouTube esse texto que eu gostei. Foi escrito 29 de março de 2020 pela Júlia de Carvalho Hansen. Chama-se O Fim de uma Era. Sim, estamos a viver o fim de um mundo. Tantos avisaram. Eu também sabia que alguma situação de colapso mundial se configuraria em 2020. Não porque sou clarividente, mas porque estudo há quase 2 décadas uma prática milenar de leitura do tempo, a astrologia. Meu imaginário esperava uma guerra. Não tinha ideia de que seria a pandemia que estamos vivendo, que também é uma forma de guerra. Não sabia o que seria, talvez por desatenção, provavelmente por uma questão de escala. A minha prática astrológica é cotidiana. Observo nela o mesmo que reparo na interpretação da literatura. Não importa a ferramenta oracular, a bagagem teórica que alguém detenha, a perspectiva de ser só um indivíduo a observar a temporalidade radical das transformações é inescapável. E não pode deixar de ser. Há valor nessa precariedade do particular, tão humano, um ponto ínfimo que respira no universo. Todo intérprete oracular é um leitor. Sua voz de mensagem fala a partir da solidão que cada corpo tem. Meus amigos sabem que na minha última festa de aniversário, nasci no 12 de janeiro, convidei as pessoas para o meu aniversário no fim do mundo. Na festa, algumas pessoas me perguntaram se eu me referia às questões do aquecimento global, e eu respondi que não, mas sim, que infelizmente esperava por alguma coisa mais imediatamente reveladora a todos como destrutivo. Supunha vir a tratar deste fim de época em uma newsletter. Imaginava fazer isso mais adiante no ano. Talvez uma parte de mim acreditasse na possibilidade de que as chaves para interpretar o tempo fossem tão somente simbólicas. A violenta intensidade desse momento histórico também reiterou para mim um aprofundamento intenso na credibilidade da astrologia. Não duvido nunca, mas confirmo cotidianamente. Antes de começar esses apontamentos, quero trazer 3 pressupostos do sistema astrológico. A. Não há nunca um tempo igual ao outro. Existem semelhanças. Como tudo que é semelhante, tem parte idêntica e em parte é diferente. B. Tudo sempre está em dinâmica. A interpretação tende a criar recortes parciais para conseguir interpretar as dinâmicas e tais recortes não resumem as dinâmicas. C. O tempo é ciclo. As interpretações e análises astrológicas podem ser feitas por muitos ângulos. Considero, por ora, 2 articulações fundamentais. Uma foi a grande conjunção em Capricórnio, ocorrida no dia do meu aniversário, entre Sol, Mercúrio, Ceres e Júpiter, embora um pouco distante. Saturno e Plutão. Outra é o que a comunidade astrológica tem chamado de a grande mutação e que me parece ainda mais determinante. É o final do ciclo de conjunções de Júpiter e Saturno em signos de terra. O início definitivo de tais conjunções em signos de ar. Ciclo que tem duração de cerca de 240 anos. Termina e começa em 2020. Desdobro. 12 de janeiro. Em astrologia, conjunções... Desculpe, perdi aqui um pouco o ponto do texto.
Em astrologia, conjunções são encontros de dois ou mais planetas no mesmo signo e ou casa. Uma grande conjunção de planetas é como um engarrafamento, cada qual com a sua propriedade querendo realizar a sua prioridade, passando por um mesmo espaço no tempo, se sobrepondo em demandas que por vezes convergem em tantas disputam. Sol, Mercúrio, Ceres, Júpiter, Saturno e Plutão fizeram um engarrafamento no último 12 de janeiro. O Sol fala da revelação, de ativação energética, Mercúrio de formas de circulação e informação, Ceres se liga à consciência de quem estamos ligados ao mundo pela natureza, Júpiter amplifica e dilata tudo o que toca, Saturno é a estrutura social e a foice do tempo, Plutão é a destruição, que aviva o que traz à tona descontrole e impotência, ou controle e potência. Forma-se o caldo do tempo presente. Como tudo em astrologia está sempre em relação aqui, a minha interpretação dessa ênfase em Capricórnio o compara com os outros signos cardinais. Certamente essa conjunção marca um tempo em que macroestruturas normativas de obrigação social, Capricórnio, retiram do indivíduo, Áries, a possibilidade de estarem acolhidos, Câncer, convivendo uns com os outros, Libra. As normatividades se instalam de forma autoritária e obrigatória, Capricórnio. Capricórnio fala das estruturas sociais, dos poderes, das normas sociais, do ápice de funcionamento de determinadas técnicas, do radical controle perdi aqui. Capricórnio fala das estruturas sociais, dos poderes, das normas sociais, do ápice de funcionamento de determinadas técnicas, do radical controle das práticas. Há legitimidade nas máquinas institucionais para controlar os ciclos dos indivíduos. Capricórnio é o signo da tarefa do eremita, aquele que se isola para entender a si e ao mundo. É quem esfria os acontecimentos de forma pragmática, que é frio o suficiente para encarar o real. Signo pragmático, controlador, metódico. Muitos de nós nos vemos dentro de uma casa higienizando tudo que vem do supermercado ou da farmácia e nos perguntando: haverá retorno ao que considerávamos normal antes? O normal já não existe, terá que ser reconfigurado. Capricórnio também é a consciência do tempo, de que é tudo tempo. E sendo tempo, é histórico. Algumas pessoas me escreveram nos últimos dias perguntando se eu poderia dar alguma luz de esperança desse momento. E a minha resposta foi bem capricorniana. A minha esperança é poder observar e agir no mundo em tão grande mudança histórica. É duro o presente. É curioso, triste e assustador que a necessidade da luta disciplinada contra o contágio do coronavírus, isso é, o isolamento social, seja a forma de conter a destruição e, ao mesmo tempo, seja também o que vai destruir estruturas. A conjunção de Saturno e Plutão marca muito isso. Resistir à destruição das estruturas é destruí-las. Eu não tenho dúvidas que a proteção do que é mais valioso, a vida, precisa ser defendido nesse momento, e isso significa isolamento social. Num país estupidamente dominado pela ignorância, o presidente tem como estratégia a produção de caos e dissenso. É um assassino ligado a assassinos, um fulano que sempre latejou de gozo mórbido pela morte e vai produzir outra forma de colapso material. Se não for a morte de milhões pelo coronavírus ou pela destruição do sistema de saúde, será o colapso das estruturas econômicas, das linhas de produção e circulação, ou melhor, das máquinas de exploração do planeta, da extração de pessoas das suas legitimidades de vida ou o extermínio dos recursos planetários. O mundo humano está parado, enquanto o planeta Terra continua a girar. Meu marido me contou que as taxas de dióxido de carbono na atmosfera caíram vertiginosamente nos últimos dias. Que bom, poderia ser a morte do capitalismo, e até poderá, mas também poderá significar somente outra forma de sistematização dele, em que as liberdades individuais desapareçam cada vez mais, já que vamos migrar para Aquário. É a grande mutação para a era de ar,
que se marque essa última linha que escrevi. É raríssimo que eu utilize as autoritárias letras capitulares, mas a ocasião pede. A força. Não sei desde quando acompanho discussões na comunidade astrológica do que seria 2020. Talvez desde 2013 e as manifestações. Mas lembro que quem me explicou a primeira vez a entrada na era de ar, em 2020, foi o meu amigo Elias Mendes, que escreve há anos o Mega Astrologia. Lembro de conversarmos a respeito quando ele ficou hospedado em casa. Isso deve ter acontecido em 2014. Na ocasião, lembro do Elias me dizer que a letra "Temo que a era de ar seja marcada por epidemias transmitidas pelo ar que levem ao colapso os sistemas de funcionamento das coisas." Dito, acontecendo. Mas o que é essa tal era de ar? Não, pelo amor de Deus, isso não tem nada a ver com a era de Aquário. O que está em jogo e a metamorfose são as conjunções de Júpiter e Saturno. Esses dois planetas são os marcadores do tempo humano. Júpiter, a expansão, Saturno, o limite. São tais definidores também por serem os últimos planetas do sistema astrológico que uma pessoa pode experimentar em vida, mais que um retorno, ciclo, aniversário deles. Júpiter, mais ou menos aos 12, 24, 36, 48, etc., anos de idade, e Saturno por volta dos 29, 59, 89 anos. Inícios e finais de ciclo são marcados pelas conjunções. A lua nova, por exemplo, é uma conjunção entre Lua e Sol, que acontece de 28 em 28 dias. No caso de Júpiter e Saturno, tais conjunções acontecem mais ou menos de 20 em 20 anos e apresentam uma regularidade temática avassaladora. Não faço a menor ideia do porquê, mas Júpiter e Saturno passam cerca de 180 anos fazendo conjunções somente em um elemento. Até, repito, durante 180 anos, as conjunções de Júpiter e Saturno se dão sempre no mesmo elemento. Então entram numa fase de transição, na qual, por 60 anos, as conjunções se alternam, acontecendo em dois elementos. Passados esses 60 anos, Júpiter e Saturno entram definitivamente a fazer conjunções no elemento que interferiu na regularidade anterior e se mantêm por cerca de 180 anos, fazendo seus encontros somente naquele elemento. Depois são 60 anos de conjunções em dois elementos e por aí adiante. O ciclo de conjunções que termina em 2020 foi no elemento Terra e teve início em 1782. Antes, as conjunções andavam a acontecer entre fogo. Entre 1782 e 1842 foi a fase de transição do fogo para a terra. Estamos no último ano da transição da terra para o ar, fase que começou em 1961 e se completa em 2020. 2020 é o último ano da era das conjunções em terra de Júpiter e Saturno e é também a entrada definitiva, em dezembro, na era das conjunções em ar. De 2020 até 2199, Júpiter e Saturno só vão fazer conjunções no elemento ar. No começo de 2199, vai acontecer a primeira conjunção no elemento água, em Peixes. Não estaremos aqui para ver, muito menos estivemos na última, em que a conjunção de Júpiter e Saturno fizeram temporada no elemento ar. A era de ar anterior a esta, em que estamos quase a definitivamente entrar, aconteceu entre os anos de 1186 e 1424. Ou seja, 1186 a 1424 e 2020 a 2199. Penso agora que preferia ter chamado de época do que era, mas perder a força expressiva em nome da elegância nem sempre é um bom jogo discursivo. Acredito que seja consenso entre astrônomos que a era de Terra, começada no final do século XVIII e terminada em 2020, seja identificada com a fundamentação da extensão do capitalismo material. Em astrologia, o elemento terra fala de matéria e dos seus usos, da industrialização, de todas as formas de funcionalidades e inutilidade instrumental, da extração de minérios, dos manejos operativos para manter um corpo humano vivo, da agricultura, de monoplantio que torna solos e nutrientes, toma solos e nutrientes,
da presença quase ininterrupta de seres humanos no solo terrestre, os usos e abusos dos últimos 2 séculos. E também isso que está em colapso. É também isso que está em colapso. A era do ar, a era de ar, até agora, parece ser o avanço feroz do capitalismo financeiro. O ar fala de abstração, de informação, de virtualidade, do que é invisível. É acreditada a era de ar o vertiginoso avanço das ligações internacionais entre as pessoas, o dinheiro que deixa de circular em notas de papel, que agora são, inclusive, além do ar, o foco mais preocupante de circulação do coronavírus, e se torna dígitos virtuais, invisíveis que circulam pelo ar, energia dissipada em ondas Wi-Fi. Poder é informação. Mas vejo a pensar que, nesse momento, todos os vivos somos nascidos numa era que está acabando. Alguns são filhos da transição, os nascidos a partir de 1961. Alguns vão viver para ver por mais tempo o que será esta nova era em ar. Nascidos a partir de dezembro de 2020, já serão filhos da época do ar. Não é o fim do mundo, é o fim de um tempo. Outro virá nascer. Nós não o conhecemos de fato, e isso assusta. Mas o nosso tempo calhou de estarmos nele e podemos cuidar dele. Amigas e amigos e amigues, aquarianos, aguardem para viver o que nós, de Capricórnio, vivemos nos últimos anos. Viramos os vilões do zodíaco. Com as migrações planetárias para o vosso signo, nós somos vocês amanhã. A conjunção entre Júpiter e Saturno, que marca o início definitivo da época de ar, acontece em dezembro de 2020, no grau 0 de Aquário. Aquário certamente é o signo capaz de assumir a responsabilidade por criar novas formas de relacionamento e práticas humanas. E que assim seja. Por ser também um signo associado à tecnologia, é provável que as práticas virtuais determinem ainda mais as trocas. Por um lado, Aquário é a possibilidade de teorizar novas práticas de liberdade, mas esse dado que trata só da liberdade em Aquário é pouquíssimo exigente. Aquário também é o signo da humanidade ideal, é onde o indivíduo tem queda. É um signo que tende a ser autoritário por ter dificuldade de escutar tudo que não é visto como o bem comum, ou o melhor para todos. Ideal, coletividade, liberdade. Como vamos ocupar tudo isso? Aquário pode ter também certa tendência a elevar-se em pressupostos abstratos, defendendo normatividades com tarjas de liberdade, up-to-date em formas de pensar, em nome de identidades coletivas, as formas individuais de resistência podem se estipar com ainda mais violência. É o que mais temo. Vocês vão me ver nos próximos anos defendendo singularidades. Ainda tem mais. O computador que deu uma travadinha aqui. Preciso descansar, mas ainda quero dizer que acredito que o que vemos se manifestando em muitas formas de ultradireita são mais estruturas caquéticas. Certamente, o Colostossauro e a legião de seus seguidores são um fenômeno do autoritarismo que estrebucha. São como serpentes que só morrem se acertadas na cabeça, ou baratas que seguem se agitando depois de esmagadas. São perigosos. São sintomas do fim de um tempo. O que eu acho que vai acontecer e o que eu acho que poderia acontecer são coisas diferentes e nas quais tenho pensado todos os dias, mas posso deixar para um próximo número. Já falei demais numa só newsletter. A ocasião permitiu, espero. Se você chegou até essa linha aqui de baixo, pessoa amiga, agradeço pelo convívio em tempos difíceis. Esteja e fique com saúde, proteção, prosperidade e calma. Saúde. Assim acabou o texto da Júlia de Carvalho Hansen, escrito em 29 de março, que chama O Fim de uma Era. Nas legendas eu vou colocar o link para a newsletter de outros textos dela. Valeu!